Olá, 22 de fevereiro de 2019, as principais notícias desta sexta-feira estão aqui na TV Difusora. Caso Colum, alunas que teriam sido vítimas de assédio voltam a falar com exclusividade com a nossa equipe e mostram diálogos que teriam sido feitos entre elas e o professor. Acusam ainda a escola de não ter agido quando soube das denúncias. O Colégio Universitário se defende e diz que não houve omissão. Câmara Municipal define data de votação do projeto que regulamenta o transporte individual de passageiros por meio de aplicativos. A audiência pública debate hoje na Assembleia Legislativa o fim do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA. Na política, o Ministério Público abre inquérito sobre suposta laranja do PRB e governador Flávio Dino anuncia mais 3 novos secretários. No esporte, Moto poupa titulares para o jogo do fim de semana em Barra do Corda. Sampaio e MAC fazem mistério para o clássico de amanhã pelo estadual. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um excelente dia para você que nos acompanha pela TV Difusora em todo o estado. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 2 minutos. Um ótimo dia para os amigos que nos acompanham aí na região central do Maranhão, os amigos do sul também, aquele abraço lá em Balsas. Os amigos ligados na TV Difusora, obrigado pelo carinho da audiência, pela credibilidade que emprestam aqui ao Sistema Difusora de Comunicação. O programa de hoje você viu, nós vamos falar sobre carnaval, dar as dicas para o seu final de semana, afinal de contas é sexta-feira. Jéssica Lima vem aí com as principais dicas. Vamos falar sobre vários assuntos, entre eles vamos voltar àquele caso do Colégio Universitário, aquelas denúncias graves feitas por alunas em relação a um professor de química da escola que já foi inclusive afastado. Nós vamos ouvir mais uma aluna com exclusividade, a nossa equipe teve acesso a mais uma conversa com uma aluna que teria sido vítima nesse caso e também mostrar alguns diálogos entre essa aluna e o professor, supostos diálogos entre eles, porque isso teria sido registrado em um aplicativo de celular. Nós vamos mostrar daqui a pouco essas conversas aqui no Bom Dia Maranhão, inclusive com a participação do nosso Silvan Alves. 2 anos após o início das discussões sobre a regulamentação do transporte individual de passageiros por meio de aplicativos, foi definida a data de votação do projeto na Câmara de São Luís. É para lá que nós vamos agora com os detalhes com Eduardo Ericeira, que vai falar para a gente sobre esse projeto. Eduardo, bom dia para você, Eduardo. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Parece que agora vai, né, Adalberto? Esse projeto de lei que já foi colocado várias vezes em pauta na ordem do dia aí para ser votado na Câmara Municipal aqui da capital São Luís, mas acaba não sendo votado. Algum vereador pede vistas para analisar o projeto, há discussões ainda, várias audiências públicas já foram realizadas, inclusive na sede da OAB para tratar sobre o assunto, quer dizer, um tema bastante polêmico, mas que a expectativa agora, mais uma vez, segundo o próprio autor do projeto de lei, conversou com a nossa equipe na quarta-feira desta semana e relatou que esse projeto de lei deve ser votado na Câmara Municipal na próxima semana, na próxima segunda-feira, aqui na Câmara Municipal de São Luís. Foram pedidas algumas vistas, como eu disse, e também foram colocadas algumas emendas por parte dos vereadores. Ao todo foram 7 emendas ao texto original do projeto de lei. Segundo o autor do projeto do PL, Paulo Vitor, o vereador Paulo Vitor, ele disse que já conversou com alguns vereadores que colocaram essas emendas e disse que está mais ou menos já afinado em relação ao texto final que deve ser aprovado. Vale lembrar que esse projeto de lei, ele é o primeiro da atual legislatura, o projeto de lei 001/2017, ele deu entrada, ele foi protocolado na Câmara ainda no dia 23 de janeiro de 2017. De lá para cá, como você disse, Adalberto, já se passaram mais de 2 anos e muitas discussões a respeito do assunto. 2 emendas que o autor do projeto, o vereador Paulo Vitor, falou que estava aí acabando emperrando essas discussões em relação à questão da limitação do número de pessoas aí do transporte Uber e de outros aplicativos. O vereador Genival Alves disse, por exemplo, em relação à emenda dele, que deveria limitar de acordo com a quantidade da população total aqui de São Luís. E o vereador Beto Castro, também nessa questão de limitação, em uma emenda imposta pelo parlamentar, dizia que teria que limitar de acordo aí com o número de taxistas aqui da capital São Luís. A gente lembra que havia um impasse muito grande entre as duas categorias, os motoristas de aplicativo e também os taxistas, inclusive a promessa de que eles compareçam na próxima segunda-feira lá na Câmara Municipal de São Luís para acompanhar a votação. Segundo o autor do projeto de lei, o vereador Paulo Vitor, isso já foi afinado, é possível que agora a possibilidade muito grande que seja votado mesmo na Câmara Municipal na próxima segunda-feira. Só para finalizar, Adalberto, teve uma votação no site da Câmara Municipal, só para lembrar, a grande maioria das pessoas é a favor aí do transporte por meio de aplicativo.
foram 1.360 votos, contabilizados 1.239 mil, equivalente a 91%, quase a totalidade, a grande maioria favoráveis, aí a favor do transporte por meio de aplicativo. Apenas 108 pessoas contra, totalizando aí 8%, e 1% optou aí em não opinar em relação a essa questão do projeto de lei, possivelmente aí uma lei que vai ser votada ou não na próxima segunda-feira. 1% resolveu não votar aí favorável ou contra a aprovação desse projeto de lei que trata do serviço de transporte por meio de aplicativos. A gente fica na expectativa e aguardando até a próxima segunda-feira para saber se dessa vez vai ser votado esse projeto de lei. Voltamos ao estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está o nosso Eduardo Ericeira. Uma informação ainda relacionada ao sistema de transportes agora aqui da capital. Você sabe, os ônibus estão circulando normalmente. Primeira informação é essa para você que nos acompanha, já que está aí nesse impasse, essa expectativa de a qualquer momento uma paralisação. O prazo termina agora pela manhã, das 24 horas, prazo que foi dado pelo Sindicato dos Rodoviários do Maranhão. Termina agora pela manhã e haverá uma reunião ainda hoje no sindicato, caso não seja atendida a reivindicação dos trabalhadores. Eles pediram um prazo de 24 horas, deram um prazo de 24 horas para que seja assinada uma nova convenção coletiva de trabalho, que assegure então os direitos na categoria, porque segundo eles essa convenção anterior não está sendo cumprida. O detalhe é que já foram notificados a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a SMTT, a MOB, a Secretaria de Mobilidade, o Ministério Público do Trabalho, também o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho também foi notificado em relação a esse prazo de 24 horas, que eu repito, termina agora pela manhã. Até o momento, nada foi mudado, não houve nenhuma alteração, não houve nenhuma sinalização no sentido de assinar aí uma nova convenção coletiva de trabalho, significa que há sim a possibilidade de uma nova paralisação. Hoje ainda no Sindicato dos Rodoviários haverá uma reunião dos diretores do sindicato para decidir quando será esta paralisação prevista, caso, eu repito, agora pela manhã não chegue a um consenso, não seja atendida essa reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema de Transportes aqui da capital. Nós vamos voltar a informar ao longo dos nossos jornais e no MA10 a informação também. São 7 horas e mais 9 minutos. 9 casos de importunação sexual já foram registrados nos primeiros 2 meses deste ano aqui na capital. O caso mais recente aconteceu no início da semana, dentro de um ônibus no bairro da Coama. Ano passado foram registrados 8 casos de importunação sexual a mulheres. Um a menos do que as 9 ocorrências registradas só nos 2 primeiros meses deste ano. O aumento, no entanto, tem uma explicação. A lei que passou a tipificar a importunação sexual como crime é recente, de setembro do ano passado. Teve esse período de conscientização da população, de que isso poderia ser denunciado, e aí então, por isso que fechamos o ano com apenas 8 casos registrados aqui na Delegacia da Mulher. Já esse ano, em função dessa grande divulgação de que isso pode ter uma pena maior, pode ensejar a prisão em flagrante, as mulheres têm procurado mais a delegacia, e daí esse número maior agora, até o período de fevereiro, de 9 casos já registrados. O caso mais recente foi registrado na última terça-feira. Um homem identificado como Jorge Oliveira Valente foi preso após ser flagrado se masturbando ao lado de uma mulher dentro de um coletivo. A vítima percebeu os movimentos do homem, que tinha uma mochila sobre o colo. Ela pediu ajuda aos passageiros, que acionaram a polícia. Desde que entrou em vigor, a lei da importunação sexual passou a criminalizar a prática de atos libidinosos para satisfazer o desejo, sem a concordância da outra pessoa. Como também agora em período carnavalesco, beijar à força, agarrar à força a mulher, pegar suas partes íntimas, tudo isso pode configurar como crime de importunação sexual e que vai ensejar a prisão em flagrante delito. Com a chegada do carnaval, será lançada uma campanha de conscientização para que os foliões saibam o que se enquadra como atitudes de importunação sexual. Questão do assédio, de pegar a pessoa à força, de beijar à força, né, de passar a mão no corpo da mulher sem autorização. Todas essas questões, hoje a gente tem uma punição mais grave, que é de 1 a 5 anos, e então a gente orienta as mulheres, procurem o policial mais próximo, informe o que está acontecendo, peça que esse assediador seja conduzido até a Casa da Mulher Brasileira para que ele possa responder pelos seus atos. São 7 horas e mais 11 minutos, 7 e 11. Nós continuamos acompanhando casos sobre o assédio sexual que teria sido sofrido por alunas e ex-alunas do Colégio Universitário por um professor de Química. Outras vítimas conversaram com a nossa equipe de reportagem. Uma delas acusa o colégio, inclusive, de omissão. Acompanhe.
Nesta quinta-feira, ex-alunas do colégio universitário, supostamente vítimas de assédio de um professor de química da instituição, se reuniram com o objetivo de compartilhar detalhes dessas tristes experiências que viveram, mas também para decidirem que medidas irão tomar. O comportamento do professor veio à tona essa semana, depois de ganhar ampla repercussão nas redes sociais. Uma produtora da TV Difusora acompanhou as discussões e pôde conversar com essa vítima, que não quis se identificar, mas contou sobre como ela percebeu que estava sendo assediada. A gente via um olhar malicioso dele em cima das alunas. Em dias de prova, ele ficava passando a mão nas minhas costas, no meu pescoço, acariciando. Isso tinha um medo muito grande e isso acabou me prejudicando muito. Por meio de nota, o colégio universitário informou que jamais foi omisso em relação às denúncias feitas por alunas, que assim que tomou conhecimento dos fatos, encaminhou para a gestão superior da universidade, que de imediato determinou a instauração de processo administrativo disciplinar e afastou o professor das funções. Mas essa outra aluna, que também foi vítima de assédio, revelou que procurou a direção da escola para denunciar, mas que nada foi feito como forma de protegê-la. Eu falei para minha mãe, eu mandei todas as conversas para ela e ela me aconselhou aí na coordenação. Aí eu fui, levei meu celular, mostrei tudo, eles viram que era o número do professor, eles viram que era a foto dele e eles falaram que eles não podiam fazer nada e nem afastar. E todo dia eu chorava na sala de aula, se não fosse pelos meus amigos, pelo pessoal do Grêmio. Eu não sei nem o que teria acontecido, porque eu nem sentia mais vontade de estudar, eu não sentia mais vontade de ir para a escola, eu sentia vontade até de me matar às vezes. Por meio de nota, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão se posicionou e disse que, se confirmado, repudia a postura do professor e ressalta que não irá medir esforços para que eventuais e comprovadas condutas criminosas sejam punidas pelo fim da violência contra as mulheres, abusos e qualquer outro comportamento de intimidação e opressão. Por meio do advogado, o professor Franci Carlos Veras Cardoso emitiu nota em que nega todas as acusações, que está à disposição da polícia e da justiça para quaisquer esclarecimentos e que ele tem sido alvo de perseguições. Vamos falar mais sobre esse caso agora com o Silvan Alves, lá no estúdio do Bandeira 2, que terminou agora há pouco. Silvan, bom dia para você. Chama atenção e agora a gente quer dizer, o tempo vai passando, novas vítimas vão se unindo a essas primeiras denúncias e os depoimentos são fortes, né? Entram inclusive em detalhes de como que acontecia, inclusive, essa abordagem, né, Silvan? Bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Realmente, as denúncias, não é? As vítimas, como a gente falava ontem, a partir do momento em que uma toma a iniciativa de fazer a denúncia, as outras também se encorajam e aí aumenta o número de pessoas que passam a colaborar, não é, com a justiça, com a polícia, para que a denúncia... A polícia tem agora, por enquanto, uma denúncia, não é, que precisa ser apurada, sendo investigada lá pela DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente. Mas a existência dos prints, não é, que são as conversas via aplicativo, não é, e juntamente com a própria declaração da vítima, são instrumentos de provas que agora começaram a chegar às mãos da delegada para que ela possa formalizar a denúncia contra o professor, que não aconteceu em 2007, porque ainda as pessoas ainda não tinham o conhecimento dessa força que tem as redes sociais, então, portanto, a coisa ficou só a nível administrativo, as vítimas reclamam de que não houve o interesse, embora o Colégio Universitário Colum conteste, mas está lá nas redes sociais, nas denúncias das vítimas, elas alegando que procuraram a direção da escola, que isso foi tornado público, a forma de assédio, não é, constante feita por parte do professor e que ninguém, né, se interessou em apurar essa questão na época. E aí, o que se sabe dessa denúncia de 2017 é que o professor teria sido afastado também, né? Você vai continuando vendo os prints aí, que são os prints das vítimas que foram fornecidos, que já estão também em poder da delegada, da delegada lá da DPCA,
justamente para que ela possa ter instrumentos a partir do momento em que ela vai chamar o professor Francis Carlos Vera Cardoso, para que ele possa ter direito à ampla defesa, que é um preceito jurídico perfeitamente normal. A comunidade lá do Colum, Adalberto, eles estão marcando, inclusive pelas redes sociais, uma manifestação que deve acontecer até a próxima semana, usando justamente essa força que tem hoje as redes sociais. Eles estão convocando, se reunindo, e quanto mais alunos vão aderindo ao movimento, eles querem fazer uma manifestação lá em frente ali ao acesso, à Avenida dos Franceses, que dá acesso ali ao Colum, para que a sociedade, não é, tome conhecimento do que já vinha acontecendo lá desde 2017, e que agora a coisa não fique impune, que não tentem passar, não é, cobrir uma situação que é uma situação, no mínimo, muito grave, que precisa de uma apuração perfeitamente detalhada, como está sendo feita agora na parte administrativa, né, porque já com o afastamento do professor já se abre um processo administrativo a partir do momento em que paralelo caminha a investigação que está sendo feita pela polícia. Como já disse, a delegada diz que não tem pressa. O advogado emitiu uma nota, levou a delegacia, procurou a delegacia, dizendo que ele já está à disposição da delegada para qualquer esclarecimento. A delegada não fez questão de, nesse primeiro momento, não é, marcar alguma coisa ou intimar o professor. Segundo ela, o primeiro objetivo é ouvir o maior número de vítimas possíveis, não é? Reunir material como esse que você viu aí, que são os prints da conversa, que documentam, acabam alicerçando essa denúncia, para que na hora que ela for tomar o depoimento do professor, ela tenha argumento já suficiente em mãos até para outras medidas, como, por exemplo, o indiciamento dele em inquérito lá na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Silvana, nesses prints que a gente viu na tela, chama a atenção a insistência do professor. Em vários momentos do print, em vários momentos da conversa, né, do que seria essa suposta conversa, porque claro que isso vai ser periciado, né? Sim, a polícia que vai determinar se isso aí é elemento de prova ou não, a justiça no final também acatando ou não. Mas lógico, fica claro que em muitos momentos na conversa há uma insistência, mesmo com a negativa, digamos assim, né, dessa possível vítima, há uma insistência por parte do professor. Além dessa insistência, oportunidades de aproximação, inclusive fora da escola, quando, por exemplo, é sugerido carona e coisas do gênero, não é? Exatamente. Então, esses são outros elementos que vão somando aos que já ela passava existiram. do ambiente escolar, não é? Esse assédio, ele cresceu tanto dentro da escola que ele ultrapassou os limites da comunidade escolar. Já fora, as meninas já se sentiam assediadas. Tem um caso de uma menina que diz que se sentia assediada dentro da sala de aula, e não precisava nem ele se manifestar com palavras, não é? A forma dele olhar, segundo a delegada, definiu isso aí como um olhar sensualizado, não é? Uma forma de olhar para essa menina, para essa aluna, já em 2017, quando voltou agora, que retomou as atividades dele, a coisa aconteceu da mesma forma, e isso ela está desabafando, colocando isso lá nas redes sociais. Por enquanto, né, a delegada está tendo dificuldade em chegar a essas meninas, porque elas preferiram ir para a rede social, preferiram expor o drama delas, cada uma delas, nas redes sociais, inclusive fizeram banners, né, colocados nas redes sociais, com palavras de ordem e tal, vão partir para essa manifestação, mas é interessante que as próprias vítimas saibam que, se elas não formalizarem, não comparecerem à delegacia, né, e não tiver a denúncia formalizada, aí não há como a polícia investigar, apurar os fatos e, quem sabe, responsabilizar, se comprovado, o professor lá do Colum. Obrigado, Silvano. Bom final de semana para você. Ok, Adalberto. Bom fim de semana para você também. São 7 horas e mais 20 minutos, 7h20, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Essa semana o presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente à Câmara dos Deputados entregar o texto da reforma da Previdência. Mas quais os impactos dessas medidas propostas pelo governo, hein? Nós vamos saber agora com Luiz Carlos Lima, direto de Imperatriz. Olá, Luiz, bom dia. Oi, Adalberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a reforma da Previdência já está em discussão no Congresso Nacional. O trâmite passa pela Câmara dos Deputados, onde terá que ter, no mínimo, 308 votos para ser aprovada. Se isso acontecer, irá para o Senado Federal. A PEC da Previdência apresenta muitos pontos polêmicos que devem impactar a vida dos trabalhadores que ainda vão se aposentar. O texto foi entregue exatamente na data em que é comemorado o Dia Mundial da Justiça Social, 20 de fevereiro.
Nós não devemos esquecer que a Previdência Social, ela não tem esse nome por acaso, ela é um sistema protetivo de direitos sociais, que ela engloba a saúde, é um tripé, ela engloba saúde, Previdência Social e assistência social. O documento da reforma da Previdência ganhou as ruas. Entre os trabalhadores, existem os dois posicionamentos, contra e a favor do que está sendo proposto. Ele não enganou ninguém, ele já avisava, e inclusive ele já votou essas propostas no outro governo anterior, ele só está só concluindo o que ele já vinha fazendo. Eu acho que essa é uma reforma considerável, ela é uma reforma bem clara, bem objetiva, diferente das anteriores, que eram mini-reformas muito pequenas que impactavam muito pouco no déficit da Previdência, que é estrondoso, é uma coisa sem parâmetro. Na PEC da reforma previdenciária foram elencados alguns pontos. De acordo com o projeto, um deles é a idade mínima para a aposentadoria. Para as mulheres, será de 62 anos e para os homens, 65. Outro ponto que chamou a atenção e tem repercutido bastante é o fim da Previdência como ela é hoje. Atualmente, a Previdência é gerada pelo governo e a intenção é que depois da aprovação da PEC, ela seja capitalizada. Isso significa que a Previdência será administrada pelos bancos, públicos ou privados. E que pode levar aos trabalhadores, ao final da vida, ter uma aposentadoria inclusive abaixo do salário mínimo. Para muitos trabalhadores, ontem foi dia de sacar um dinheirinho extra nas agências da Caixa Econômica Federal. É que começou o pagamento do abono salarial para quem nasceu nos meses de março e abril. Os valores podem chegar a até um salário mínimo. Nessa agência em Imperatriz, a procura pelos trabalhadores nascidos em março e abril começou cedo. Coisa rápida só. Cheguei normalmente, fiz o saque normal. É que os pagamentos tiveram início em julho de 2018 e são realizados de acordo com a data de nascimento de cada trabalhador. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante 30 dias em 2016. Desde o ano passado, ele está aí me esperando. Aí hoje eu vim dormir, no dia que eu soube, eu dormi, acordei hoje. Vim só buscar. Além do PIS, também será liberado o PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. O Edilson só vai poder sacar o PIS no ano que vem. Para tijolo, cimento e areia. Entendeu? Então o dinheiro vai chegar em boa hora. Com fé em Deus. É isso, Adalberto. A gente volta com você desejando um bom fim de semana e até segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser, Luiz. São 7 horas e 24 minutos. No próximo bloco, a audiência debate o fim do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E mais, Ministério Público abre inquérito sobre suposta laranja no PRB. Nós voltamos já já. São 7 horas e 24 minutos. Imagens ao vivo da capital maranhense. Tempo meio nublado. Praça Maria Aragão nesse momento. Voltamos já já. São 7 horas e mais 28 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Acontece hoje aqui em São Luís, na Assembleia Legislativa do Estado, uma audiência que pretende debater uma medida provisória que trouxe mudanças significativas no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Os detalhes agora com Eduardo Ericeira, de volta aqui no Bom Dia. Eduardo. Pois é, Adalberto, essa audiência pública acontece na tarde desta sexta-feira, aqui no prédio da Assembleia Legislativa, na capital São Luís. E o ponto-chave, Adalberto, o foco dessa audiência pública será na discussão da mudança de atribuição que era do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, das prioridades e diretrizes, que agora foi transferido por meio de uma publicação no Diário Oficial feita pelo presidente Jair Bolsonaro para o Ministério da Cidadania, presidido aí, comandado pelo ministro Osmar Terra. Então, várias entidades vão discutir essa mudança de atribuição, já que o Conselho vinha desempenhando um bom trabalho à frente dessa temática da segurança alimentar e nutricional. A gente lembra que mesmo com a publicação no Diário Oficial feita pelo presidente Jair Bolsonaro, precisa de aí um aval, de uma autorização que seja aprovado no Congresso Nacional para que possa valer. A gente lembra que desde 2006 existia uma lei aí que essa atribuição foi repassada ao Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, para que seja traçadas essas diretrizes e prioridades, e agora pode ser que haja essa mudança. Desde 2006, e a gente lembra que em 2014, a partir dessas diretrizes e prioridades traçadas pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em 2014, o Brasil, conseguiu aí deixar o mapa da fome da ONU. Quer dizer, por conta dessas diretrizes e prioridades, o Brasil conseguiu avançar e deixar o mapa da fome da ONU no ano de 2014. A gente lembra também que essas ações feitas pelo CONSEA também foram alvo aí de estudos feitos aí pela própria ONU e também por organismos internacionais de diversos países pelo mundo que utilizaram essas diretrizes e prioridades como espelho para que também essas medidas fossem adotadas em outros países. A audiência pública acontece, como eu disse, na tarde de hoje, terá início às 2h30 da tarde no auditório da Assembleia Legislativa aqui do estado do Maranhão, no bairro do Coafuma. É com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. São 7h mais 30. O Ministério Público Eleitoral vai apurar possíveis irregularidades de uma candidata do PRB nas últimas eleições. Além disso, a Procuradoria Regional Eleitoral do Maranhão vai solicitar que a Polícia Federal investigue o caso. Um cruzamento de dados e informações de campanha da então candidata a deputada estadual Marisa Regina Duarte Teixeira, a Marisa das Rosas, levou a suspeitas da Procuradoria. Ela teria recebido R$585 mil para a campanha, verba repassada pelo Partido Republicano Brasileiro, sendo pouco mais de 39% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e mais de 60% do fundo partidário, o segundo maior repasse feito pelo partido. Marisa Rosas só recebeu 161 votos e até dezembro do ano passado era beneficiária do programa Bolsa Família. A partir da análise do cruzamento de informações também das empresas que ela teria prestado serviços para ela na campanha, o Ministério Público Eleitoral resolveu instaurar uma apuração, um procedimento extrajudicial e também determinar à Polícia Federal que analise a eventualidade de prática do crime de falsidade ideológica e também do crime do 354-A do Código Eleitoral, para apurar essas irregularidades. Ainda de acordo com a Procuradoria, a justificativa é a de que a verba foi gasta com impressão de santinhos, compra de combustíveis e locação de veículos, mas há indícios de que pode ter havido desvios de recursos arrecadados para a campanha. A gente tem indícios de informações que precisam ser apurados. Existe a possibilidade de que essas empresas tenham sido utilizadas como um gasto que não foi existente. O recurso público teria sido encaminhado do partido para uma candidata que pode ser laranja, a própria investigação vai apurar, e esse recurso teria sido destinado para outros fins. Marisa Rosas, que foi candidata pela primeira vez, pode ser indiciada por falsidade ideológica, desvio de recursos de campanha e ainda responder a ações de improbidade. O procurador explica que devem ser ouvidos a ex-candidata, a contadora da campanha e responsáveis pelas empresas apontadas como prestadoras de serviços. O procedimento está instaurado, vai ser instaurado oitiva dela, da sua contadora, dos representantes das empresas, a partir das quais vai se delinear melhor a investigação. Nós vamos agora à participação do especialista em política, John Coutrinho, aqui no nosso Bom Dia Maranhão. John, boa sexta-feira para você. Boa sexta, Alberto. Bom, John, é claro que as investigações, estão começando, houve uma provocação por parte do Ministério Público para que a Polícia Federal também investigue, mas ao que parece, a gente vê as notícias lá de Brasília, esse tipo de fruta não dá só lá no Distrito Federal, não, né? A temporada do laranjal parece que está aberta aí no país todo, né? Adalberto, exatamente. Aqui no Maranhão também essa suspeita envolvendo o PRB, o PRB que é presidido pelo deputado federal Kleber Verde, no estado do Maranhão. E o que acontece, Adalberto? Diante da reportagem que explicou, 11 candidaturas a deputado estadual e 2 candidaturas a deputado federal pelo PRB, ela foi a segunda, claro, que mais recebeu dinheiro, depois do próprio Kleber Verde. Mas a pergunta que fica é o seguinte: o que se deve investigar em relação a isso, a essa candidata que recebeu essa vultuosa quantia de dinheiro, Adalberto, quase R$600 mil, e recebeu apenas 661 votos. É o seguinte, a impressão de santinhos, material gráfico, foi impresso numa gráfica que fica em Tuntum. E essa gráfica é de um membro ligado ao PRB
em que também fez o material de campanha do próprio Kleber Verde. Ou seja, o Kleber Verde também investiu mais de R$500 mil nessa gráfica, assim como essa candidata aí, supostamente laranja. Ou seja, deve-se, então, a linha da meada é exatamente essa gráfica aí, pertencente a um membro do partido, alguém ligado ao PRB, em que ela e tanto o próprio Kleber Verde imprimiram esse material gráfico. Foi muito material, Adalberto, impresso nessa gráfica aí, e pode, através dessa gráfica, ter saído o dinheiro para financiar outras candidaturas que não a dela. Fica difícil imaginar, como o próprio procurador diz, o Juraci, uma pessoa que recebia Bolsa Família, que tinha uma renda econômica muito uma pouca renda econômica e ainda, claro, inexperiência política, com uma candidata dessa que concorre a primeira vez, inexperiente, não tinha aí nome no cenário político, ela recebe esse tanto de dinheiro. Por quê? Por conta disso, qual o motivo dela ter sido privilegiada em relação aos demais candidatos do partido? É isso que deve ser investigado pela polícia, claro, que esse procedimento estará daí pelo Ministério Público Eleitoral. E há de se ressaltar que com a mudança da legislação eleitoral em relação a um incentivo, inclusive, para a participação maior da mulher na política, as mudanças na legislação provocaram esse ano essa situação. Quer dizer, você tem não só um partido, vários partidos em vários estados onde há esse indício, né, de problemas dessa ordem, irregularidades dessa natureza por conta dessa mudança e da necessidade, digamos assim, do partido prestar conta lá com a legislação eleitoral, dizendo, ó, destinamos, né, percentual X para as mulheres, enfim, para candidaturas femininas, mas claro que isso não justifica nenhuma irregularidade. Né? A Polícia Federal foi provocada agora, vamos continuar acompanhando esse caso. São 7h36. John Coutrin, o governador Flávio Dino anunciou aí 3 novos secretários? Mais de 3, Adalberto, muito mais. Ele ontem, no Twitter, na rede social, o governador Flávio Dino tem aí se manifestar. Ele primeiro publica alguns nomes. Aí já no final da noite, Adalberto, ele colocou outros nomes, aí publicou sobre os próximos secretários. Vamos lá. Vamos lá, por partes aqui, o ex-deputado federal e ex-prefeito Deuclides Macedo será o presidente da Gasmar, a Companhia Maranhense de Gás. O deputado federal, ex-deputado Deuclides, é do PDT, Adalberto. Então, portanto, é uma indicação do PDT, o Deuclides Macedo, da região Tocantina, ele que já foi deputado federal. Vamos continuar. Aqui é um técnico, não é político, é o servidor de carreira do TJ, Maico Murilo Pinheiro. Ele será o presidente da empresa maranhense de recursos humanos e negócios públicos, que passa a ser vinculada à Segovia. A Segovia, Secretaria de Governo, hoje comandada pelo Antônio Nunes. Vamos lá. Aqui, esse aqui vem de Caxias, será o novo secretário de Turismo, o Antônio José Bittencourt de Albuquerque Júnior, conhecido como Catulé Júnior, lá em Caxias. Ele comandará a pasta de turismo e na Secretaria de Cultura permanece, claro, Diego Galdino. Eram 2 pastas em uma. Antigamente era a Secretaria de Turismo e Cultura. Ele desmembrou, o Diego Galdino continua na Cultura e agora no Turismo será o Catulé Júnior, que vem de Caxias, é filho do presidente da Câmara Municipal lá de Caxias. Continuando, a advogada Fabiana Vilar Rodrigues será a nova secretária de Agricultura, Pecuária e Pesca. A Fabiana é indicação do PR, ligado ao deputado Josimar de Maranhãozinho, conseguiu também emplacar. Nós falamos isso durante a semana toda, que o meio ambiente poderia ser uma indicação do PR, foi indicada pelo Josimar de Maranhãozinho, portanto, essa advogada é ligada ao deputado. Vamos lá, continuando na Secretaria de Meio Ambiente. Exatamente, no meio ambiente. Será o engenheiro Rafael Carvalho Ribeiro, irmão do deputado federal André Fufuca, indicação do PP nessa secretaria, Adalberto, portanto, Fufuca indicando o nome no meio ambiente e o Josimar Maranhãozinho no PR na agricultura. Ainda tem, claro, 2 nomes. A deputada Ana do Gás assume a Secretaria da Mulher, ela foi indicada pelo partido e será secretária ali da Mulher, Adalberto. E o Luiz Fernando, prefeito de Ribamar, John? Bom, o Luiz Fernando vai ter uma conversa. O que aconteceu com o Luiz Fernando? Muita especulação se o Luiz Fernando seria ou não seria aí candidato, seria novo secretário do governo Flávio Dino. Bom, ele chegou a conversar com o chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, na semana passada, e aí Adalberto foi levado a ele um recado do governador Flávio Dino, se ele teria interesse em participar do governo com uma secretaria, algum espaço, contribuir
e o prefeito de Ribamar sinalizou que sim ao Marcelo Tavares. O Marcelo Tavares levou a resposta ao governador Flávio Dino e o governador Flávio Dino deve, Adalberto, então se reunir com o Luiz Fernando aí nessa semana agora e leva oficialmente a proposta para Luiz Fernando ocupar um cargo no governo do estado, claro, e dentro disso um projeto político que envolve o Luiz Fernando, já que o Luiz Fernando é ligado ao Carlos Brandão, ali o vice-governador, e ligado também ao próprio Marcelo Tavares. Isso aí, claro, tem uma estratégia administrativa e também política envolvendo o Luiz Fernando ali na secretaria, ocupando espaço no governo do estado. Obrigado, John. Bom final de semana. Amanhã que é o entrevistado do Resenha? Amanhã o entrevistado é o deputado Adriano Sarney, amanhã aqui na Difusora, 9 horas da manhã, Adalberto. Obrigado, John. 7 horas e 40 minutos. No próximo bloco, destaque a rodada do fim de semana pelo Campeonato Estadual com o Laércio Júnior. E mais, as dicas para o seu final de semana no nosso bloco de carnaval tem Gel Jacinto. As dicas do fim de semana é com a Jéssica Lima, aqui no nosso Guia Cultural. Imagens ao vivo nesse momento, olha só, um flagrante, gente. Imagens ao vivo, um flagrante de um acidente agora há pouco. Portanto, na Avenida Beira-Mar, olha só, aí está. O acidente aconteceu nesse instante, em frente à Superintendência de Homicídios. O trânsito vai mais lento agora nesse momento aí, nesse trecho da cidade. Daqui a pouquinho voltamos, colisão entre dois veículos com danos materiais. Voltamos já já. São 7 horas e mais 44 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Voltando para complementar uma informação do quadro de política do John Coutrin, ainda um outro secretário foi anunciado, o Márcio Ronais, eleito deputado estadual, assume a pasta da Secretaria de Desenvolvimento Social. E aí, com a saída do Márcio Ronais e da Ana Lugais da Assembleia Legislativa, assumem dois suplentes, Zito Rolim e Ariston. Portanto, mudanças essas aí no governo do estado que interferem também ali no poder legislativo. São 7 horas e 44 minutos, agora a gente vai falar de esporte. Vem para cá, Laércio Júnior, vamos falar de campeonato estadual, porque o final de semana, rodada decisiva e importante. Isso, rodada decisiva e importante, Adalberto Melo, já tem um clássico amanhã, a bola vai rolar para Maranhão e Sampaio Corrêa no Estádio Castelão, mando de campo é do Sampaio, mas a gente começa falando do Maranhão Atlético Clube, que resolveu também fechar as portas de alguns treinamentos ao longo da semana, e o técnico Sandofex, ele faz mistério em relação à escalação. Toda a preparação do Maranhão foi realizada no Parque Valério Monteiro, onde a equipe atleticana vai tentar a primeira das duas vitórias que precisa para poder se classificar sem depender de outros resultados até a última rodada do estadual. O Maranhão tem pela frente o Sampaio amanhã às 4 da tarde no Castelão e fecha contra o Moto na última rodada dessa primeira fase do Campeonato Maranhense. Só depende dele, mas tem que ganhar os dois maiores rivais. Essa preparação do Maranhão. Já o time do Sampaio Corrêa, que também mantém os portões fechados, realizou atividades ao comando do técnico Julinho Camargo, muito mistério da equipe tricolor. Sampaio Corrêa ainda não divulgou a escalação e existe uma expectativa muito grande em relação a dispensas e contratações. O Sampaio só tem até hoje para apresentar essas novidades. Dos dois laterais que haviam sido anunciados e que o Sampaio negociava, apenas um vem, que é o Patrick Calmon, que estava jogando no futebol da Paraíba. Ele deve se apresentar dentro das próximas horas à equipe tricolor e a expectativa é de que outros nomes também possam ser anunciados, pelo menos de 3 a 4 novos reforços para que o Sampaio possa utilizar no estadual. Se não contratar hoje, não contrata mais, pelo menos para o Campeonato Maranhense, só vai poder colocar na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Paralelo a isso, navegando em águas bem tranquilas, o Motoclube se prepara para encarar o Cordino e deve ir com uma equipe alternativa. O Moto lidera e já está classificado com 3 rodadas de antecipação para a semifinal do estadual. Esta semana, um tempo bom de folga e sábado em Barra do Corda, a chance de poupar alguns jogadores e dar oportunidade para quem está chegando. Trabalhando firme e forte aí, né? O professor Wallace já conhece o nosso trabalho, a gente já trabalhou junto, essa é a 3ª vez. Então ele optando por ou me colocar ou não, nós estamos à disposição, né? Ele é o treinador, então ele decidindo aí, a gente só cumpre as ordens. O técnico Wallace Lemos deve poupar os jogadores mais desgastados em uma maratona de Copa do Nordeste, Campeonato Maranhense e Copa do Brasil. A gente precisa dos 3 pontos, né, perante a equipe do Cordino. A gente sabe que será bastante difícil, por isso que estamos levando uma equipe forte.
Vamos segurar alguns atletas, né, por motivo de desgaste físico, né, que estão com algumas sequelas ainda a nível muscular, né, mas nós vamos, né, com o intuito e o objetivo de fazermos mais um grande jogo e, consequentemente, buscarmos os 3 pontos. Na fila para entrar no time estão Gleicinho, que marcou 2 gols nas vitórias contra Sampaio Correia e também contra o Vitória da Bahia, e o meia Pedro Dias, que aguarda também, quem sabe, ter uma boa oportunidade. Sempre dando esse leque pro professor para onde ele quiser me usar, eu estou à disposição e preparado para sempre atuar da melhor maneira possível. Outro que também aguarda uma chance para ocupar a vaga de titular da zaga da equipe rubro-negra é o reserva imediato de Lucas Dias e Alisson, o zagueiro Eduardo. A gente está vivendo um bom momento, né? Vindo de vitórias, estamos invictos na temporada, mas nós temos um grupo qualificado, né? Então, como a gente tem muitas competições aí, a gente no momento tem 3 competições, então a gente tem que estar preparado e quando tiver a oportunidade mostrar o nosso trabalho, né? Pois é, sábado cheio com Pinheiro e São José de Ribamar e Rosário, Moto e Cordina e Barra do Corda e o clássico Samará aqui em São Luís às 4 da tarde no Castelão. E segunda-feira tudo aqui no Bom Dia. Vamos trazer os detalhes e também, claro, já vislumbrando a próxima rodada. Tem uma tendência que o jogo da Copa do Nordeste do dia 2 não aconteça nesse dia em virtude de um problema de policiamento. Mas na segunda-feira a gente trata desse assunto. Obrigado, Laércio. São 7h48. O roteiro da sua diversão com Jéssica Lima. Confira. Olá, o Guia Cultural chegou com muitas dicas de diversão para o seu fim de semana. Nos cinemas tem estreia nacional de um clássico da TV brasileira. É a volta dos personagens icônicos do Sai de Baixo, como Caco, Magda e Ribamar. Assim como novos personagens que vão acrescentar a bagunça. E quem lembra do filme A Morte Te Dá Parabéns de 2017? Sim, aquele mesmo, que uma garota morria várias vezes para quebrar um feitiço que a deixava presa no dia do seu aniversário. Pois é, ela e todo o elenco retornam em A Morte Te Dá Parabéns 2. Depois que o experimento científico dá errado, ela é forçada a retornar ao fluxo de repetição e desta vez morrer não será o bastante para escapar. Vale lembrar que nesse mês os blocos já estão na rua, então se liga nos locais que acontecem a programação especial do Governo do Maranhão. Hoje é dia de folia na Praça Nauro Machado e no Canto da Cultura. Sábado tem brincadeira na Beira-Mar, Ponte do Ribeirão e Praça dos Catraieiros. Já no domingo, a festa é na Madre Deus, Beco do Gavião e no Largo do Caroçudo. Todos esses dias terão a apresentação de blocos tradicionais, alternativos, grupos de samba e muito mais. E hoje é dia da Ilha do Amor ter uma verdadeira noite carioca e bem salgueirense. É o lançamento do Samba Enredo da Marambaia 2019. E quem faz a honra da noite é o intérprete oficial do salgueiro Emerson Dias e suas musas em um show inédito. E os profissionais da área de comunicação estão todos convidados para comparecerem sábado ao Baile da Imprensa, que chega com a sua 3ª edição. O evento começa às 19 horas com o bloco tradicional Os Foliões. Em seguida tem bateria da Turma da Mangueira, Banda Pirata da Ilha, Banda Máquina do Tempo e, finalizando a noite, Banda Amigos do Samba e seus metais. O local escolhido para a festa foi a Casa do Maranhão, na Praia Grande. Sábado também é dia do bloco da Pablo agitar a Casa das Dunas. E a convidada especial da noite é a também cantora Aretusa Love. A concentração começa a partir das 8 horas da noite. E para fechar o Guia Cultural, domingo tem bloquinho Blue Tree no Bosque. E no repertório os clássicos da banda Jamil e Uma Noite, na voz marcante do cantor Levi Lima. A festa começa cedo, a partir das 16 horas, e será no Hotel Blue Tree Towers. É previsão de tempo bom. Eu vou ficando por aqui. Se você tem algum evento e quer divulgar, é só enviar todos os dados para o e-mail que está aparecendo aqui na sua tela. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Jéssica. E agora tem um bloquinho de carnaval do Bom Dia Maranhão.
Vem pra cá, Joel Jacinto, vamos falar de carnaval, é sexta-feira. Com chuva ou sem chuva tem carnaval, tem festa ou não tem? E sexta-feira magra, mais gorda, de muita folia. Final de semana promete com muita folia, né? Com chuva ou sem chuva? Faz perto que com chuva o tempero fica melhor, né? Legal. Olha, não Joel, vai faltar óleo. É verdade. Olha, lá na região tocantina tem um concurso de marchinhas que vem movimentando ali o setor cultural da cidade. E afinal acontece amanhã, vamos ver? Vamos ver. As inscrições para o Festival de Marchinhas de Imperatriz 2019 já estão encerradas, mas a expectativa dos compositores e intérpretes para o grande dia do concurso está a todo vapor. Eu, ouvindo as vozes da rua, resolvi fazer de forma cômica e sátira esses 40 anos da condução desse estado e é o que eu vou apresentar no festival para que seja julgado aí pela comissão que rege tudo isso. Entre as marchinhas selecionadas, uma faz homenagem à cidade, conhecida como a Princesinha do Maranhão, com a letra do escritor Zeca Tocantins e interpretação do cantor Negrini. A marchinha intitulada Conto de Fada faz uma alusão ao nascimento da cidade. O intérprete até deu uma palhinha. Um velho índio contava que em noite de lua cheia, nas águas do Tocantins cantava. Cada noite a gente passa 2 marchinhas. E aí no dia 23, aqui na Beira Rio, né, que é um sábado, aí vai se apresentar as 12 marchinhas para a mesa julgadora. E aí essa mesa julgadora, no entender dela, dentro do critério do regulamento, vai selecionar 6 marchinhas. Neste ano, o concurso vai distribuir prêmios em dinheiro para os 3 primeiros colocados, além do voto popular. Segundo a organização, o primeiro lugar recebe R$5.000, o segundo lugar R$3.000 e o terceiro lugar ganha R$1.500. E quem ganhar pelo júri popular leva R$1.000. Legal, hein? Esse tipo de concurso movimenta a cidade, né, Joel? Com certeza, dá espaço para que novos talentos surjam, né? E preencher aí a rica musicalidade do Carnaval do Maranhão, lá em Imperatriz também, para divulgar o que há de melhor em termos de criação para o Carnaval, né? Que as marchinhas, o tempo passa, mas elas continuam vivas, né? Essa semana o Sarau Histórico foi muito bom, né? Na prefeitura, lotado o Teatro Arthur Azevedo, né? Lotado, né? Isso é importante, porque consegue chamar as pessoas para ver o que há de melhor no nosso Carnaval, né? E resgatar memórias de carnavais antigos. Tem muita coisa aí para ser resgatada. Joel, dá uma olhada nessa imagem agora que a gente tem ao vivo lá da Passarela do Samba. A montagem já começou, muita chuva nesse momento aqui em São Luís. Vamos dar uma olhada aqui, Joel? A montagem já começou, né? A passarela esse ano está maior do que ano passado, né? Tá, e a grande novidade é que vão ter as frisas. As frisas vão ser cobertas e estão sendo vendidas a R$1.000. Fora os camarotes e os lances de arquibancada. Há uma semana começa a maratona com desfile de blocos tradicionais do Grupo B. Dia 1º de março, falta um passo. Vamos lá. Valeu, Joel. Para você, bom final de semana, bom pré-carnaval. A gente se encontra na segunda às 7 da manhã. Fica com imagens da Passarela do Samba.